Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Marcos, capítulo 9, versículo 23. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Mas por que Jesus disse-lhe: se tu podes crer? Porque para uma pessoa ser capaz de realizar tudo, qualquer coisa, qualquer ação, ela tem que ter recebido essa capacidade de crer, ou seja, de ter fé, de outra pessoa que não seja como ela, um ser humano mortal e limitado. Só pode ser de Deus. Ele é o único que é capaz de realizar tudo, qualquer coisa e qualquer ação. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Jó capítulo 42, versículo 2. Bem sei eu, Deus, que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Mas por que nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça de Deus, como está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 5? Porque a fé não fingida, que habita no corpo daqueles que são capazes de realizar tudo, todas as coisas, é um dom que não vem de nós. É um dom espiritual, como dizem o Espírito da fé, que vem de Deus, o qual só habita nos corpos daqueles os quais são salvos pela graça, ou seja, pela escolha de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça, ou seja, pela escolha de Deus, sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti existe, a qual habitou primeiro na sua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Mas como podeis vós crer, ou seja, ter uma fé verdadeira, recebendo honras uns dos outros, de homens, e não buscando a honra que vem só de Deus, como está escrito em João capítulo 5, versículo 44. Da seguinte maneira: a pessoa que tem uma fé fingida, ela tem a dúvida no seu coração, que é um dom do diabo. E a dúvida enfraquece essa pessoa, tornando-a incapaz de realizar todas as coisas, pois não é capaz de crer verdadeiramente em Deus e no seu poder. E exatamente por isso não busca honrar a Deus, busca honrar aos homens. Romanos capítulo 4, versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, ou seja, por falta de fé verdadeira, mas foi fortificado na fé verdadeira, dando glórias a Deus. As pessoas que não têm uma fé verdadeira, mas têm a dúvida nos seus corações, não têm a ousadia, a confiança, o poder, a capacidade para buscar a Deus. Por isso, são paralisadas pelo medo, pela fraqueza da carne, pois a dúvida os consome, os paralisa, os mata. Efésios capítulo 3, versículo 12, no qual temos a ousadia e o acesso com confiança nos propósitos de Deus pela nossa fé verdadeira nele, Jesus Cristo. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé, ou seja, com a dúvida no coração, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, ou seja, não tenha dúvida no seu coração, e sim a fé verdadeira, que Deus existe e que é galardoador, ou seja, que Ele recompensa os que o buscam. Mas, ó homem vão, ou seja, falso e mentiroso, queres tu saber se a sua fé sem as obras é morta? Como está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 20. Para sabermos se a nossa fé é morta, se é a fé fingida, basta olhar para as nossas ações. Quando nós não temos obras, ou seja, ações em servir a Deus e ações em santificar a nossa vida do pecado e da iniquidade, significa que a nossa fé é igual ao nosso coração, vão, falso e mentiroso, que ela é morta. Dizemos que cremos em Deus,
Mas que vantagem tem nisso? Os demônios também creem e estremecem, mas têm a fé morta, não têm ações, obras em servir a Deus e não têm ações de arrependimento pelos seus pecados. Tiago capítulo 2, versículo 19. Tu crês, ou seja, acredita que existe um só Deus? Fazes bem, mas também os demônios creem e estremecem. Isso não é vantagem nenhuma. Jesus te ama. Se nós temos a capacidade de crer, de ter uma fé verdadeira nesse amor, significa que recebemos essa capacidade do Espírito da fé, de Deus. E exatamente por isso nós somos capazes de realizar o que é impossível para aqueles que têm a dúvida, a semente do diabo nos seus corações. Nós aguardamos a manifestação da palavra de Deus que nos prometeu a salvação e a vida eterna. Marcos capítulo 9, versículo 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível que crê. Gálatas capítulo 5, versículo 5. Porque nós, pelo Espírito da fé, a verdadeira, aguardamos a esperança da justiça de Deus. Amém? Dani Miguel.